Muito bem, meus queridos. Nesse trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está numa viagem missionária, está com Silas. Aqui no iníciozinho do texto, no versículo 1, ele fala Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano aqui é o Silas, é a mesma pessoa lá, que estava lá em Corinto. Isso aqui aconteceu provavelmente em Corinto. E ele estava mandando uma carta para a igreja, que era uma igreja que colaborava com o seu ministério, que é uma igreja que lhe dava um apoio especial, é uma igreja que ele contava com aqueles irmãos. E a gente aqui no texto que a gente leu, ele diz que ele, viajando pelas outras igrejas, ele usava aquela igreja como exemplo. Ele falou para os tessalonicenses que nas igrejas de Deus, por onde eles passavam, eles diziam, damos graças a Deus diante das igrejas por vós. Ou seja, a igreja de Tessalônica tinha um comportamento que servia de exemplo para outras igrejas. E é claro que a gente imagina o quanto aqueles irmãos deviam estar felizes, satisfeitos com o seu proceder, com o comportamento da sua igreja, porque servia de padrão para outras igrejas. Inclusive algumas pessoas até questionam por que ele diz isso é justo. É questionável isso, né? Porque provavelmente as pessoas questionavam por que ele fica elogiando essa igreja, aquela, uma igreja mais querida do que outra, uma igreja melhor do que outra. E ele diz, é justo que nós reconheçamos a qualidade dessa igreja. E é justo, é claro que uma igreja que se empenha em servir a Deus dentro dos padrões bíblicos, uma igreja que se esforça para glorificar a Deus em todas as suas atividades, em suas ações, é lógico que é uma igreja que chama a atenção dos seus dirigentes, chama a atenção da denominação. Ele não era membro daquela igreja, e ele estava falando daquela igreja para outras igrejas. É lógico que uma igreja melhor, ela vai ser reconhecida como tal. Isso acontece também com todo mundo, nós também somos assim. Nós somos profissionais em áreas de nossos trabalhos, e nós sabemos, estamos acostumados a lidar com empresas, com gente, onde a gente vê que quem se empenha mais é reconhecidamente melhor, quem estuda mais, avança mais, e isso se atribui também à igreja, sem problema nenhum. Existe uma igreja melhor do que outra. Existe a igreja que falha, existe a igreja que vence, a igreja que desiste. Eu conheci uma igreja que fechou. A igreja, qual é o termo? Faliu? Eu não sei se esse é o termo correto. Ela fechou, deixou de existir. Ficou lá o prédio, lá, em São Paulo, Tapiraí, a cidade. Era uma igreja, chegou a ter membros, tudo normal, e fechou. Então, igrejas também agem errado. Entre uma igreja e outra existem diferenças. E o apóstolo Paulo aqui, ele está enfatizando que aquela igreja de Tessalônica era uma igreja que servia de exemplo. Então é claro que a gente não tem como ir lá para ver o que será que aquele pessoal fazia para ser melhor do que outros. O apóstolo Paulo está dizendo, nas igrejas onde ele viajava, onde ele visitava, ele dizia, aquela igreja lá é uma igreja que serve de padrão. É uma igreja que serve como exemplo para a gente imitar. Então vamos olhar aqui no texto alguns elementos que ele aponta sobre aquela igreja de Tessalônica. E claro, se aquela igreja servia de exemplo para as igrejas de então, serve de exemplo para a gente também hoje, né? Nós somos uma igreja aprendiz. Aliás, somos uma congregação, ainda nem somos uma igreja. E nós queremos ser uma igreja que agrada a Deus, queremos ser uma igreja, talvez, não sei se a gente vai conseguir ser uma igreja exemplo, não sei, quem sabe os irmãos se empenham, a gente vai ser uma igreja padrão, não sei, mas nós queremos ser uma igreja que alegra o coração do Senhor, queremos ser uma igreja que quando Jesus voltar vai olhar para a gente e dizer, servos bons e fiéis, não é isso? Fomos fiéis no pouco, que é é o desejo dos crentes. Então vamos olhar aqui, o que é que nós podemos aproveitar da igreja de Tessalônica? No versículo 3, logo no início, nós vemos o primeiro elemento que o apóstolo Paulo destaca daquela igreja. Ele diz que a fé deles crescia sobremaneira.
Então, a primeira virtude que o apóstolo Paulo identificou naquela igreja é que era um povo de fé. Um povo de fé, e não é uma fé estagnada, é uma fé que cresce. A cada domingo, a fé mudava, crescia sobremaneira, diz o texto. E a gente questiona aqui, como é que a gente mede a fé de uma igreja? Era bom que tivesse uma nota lá na frente da placa, né? Igreja, fé 9,5. Era bom, né? Mas não tem isso, não. 9,5 eu acho que eu sou responsável por esse meio ponto que faltou aí. Eu sou o crente que não ia conseguir tirar 10 como igreja, mas a gente não tem esse indicativo nas igrejas, a gente não sabe como é. Só se mede a fé por um meio, irmão. Só tem um jeito da gente medir a fé que uma igreja professa, a fé que uma igreja demonstra. É pelo resultado do seu trabalho, é pelo empenho, pela confiança que a igreja tem no que ela está fazendo. A gente sabe o que é fé, não é isso? A gente esquece os dicionários, que dicionários definem fé de uma forma errada, de uma forma mundana, e nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, é a plena certeza que nós temos de que vamos conseguir, os nossos projetos vão funcionar, nossos ideais estão centrados na palavra de Deus e por isso vão acontecer. Isso é a fé, é a certeza que temos, a plena convicção do que se espera que aconteça. Então, quando é que a gente vai provar a nossa fé? Quando as coisas acontecem, quando as coisas acontecerem. Só podemos identificar o volume, a intensidade da fé de um povo a partir do resultado do seu trabalho. É por isso que as igrejas devem se empenhar nos seus projetos, fazer acontecer as coisas que ela entende serem necessárias. Se o apóstolo Paulo está falando que aquela igreja, notoriamente, a sua fé crescia exponencialmente, é claro que ele via os resultados da igreja. Não tinha como perguntar às pessoas: você tem fé? Todo mundo vai dizer que tem, mas é pelo resultado da fé que se mede a fé da igreja. O vento é invisível, mas a gente sabe a sua direção pelo balançar das folhas, sabe a sua intensidade, a gente identifica a sua temperatura pela pele, a gente não está vendo que o vento é gelado. Então, coisas invisíveis, elas são provadas pelos seus resultados práticos, pelos resultados visíveis. É muito fácil a gente achar que tem fé. O importante é mostrar aos outros a fé pela nossa obra, por aquilo que, pelo resultado do nosso empenho, do nosso trabalho. Então, a primeira virtude que o apóstolo Paulo identifica numa igreja que serve de exemplo é que era um povo de fé, era um povo que confiava em Deus, não confiava no seu poder, não confiava nos seus recursos, né? Que a gente às vezes é fragilizado quando a gente vê que temos tão poucos recursos. A gente vai começar agora uma construção que custa muito, muito além do que a gente tem, do que a gente pode, mas a nossa confiança não pode se basear em nós próprios. Aliás, a Bíblia nos ensina que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. É a nossa demonstração de fé. É onde o mundo pode ver que nós temos fé, que a igreja tem fé. Então, queridos, a primeira virtude que o apóstolo Paulo aponta para aquela igreja de Tessalônica é a fé que aqueles irmãos tinham. No mesmo versículo nós encontramos a segunda virtude, que talvez seja outro grande desafio de nossos tempos: o amor mútuo uns para com os outros, que estava crescendo. A palavra aqui é aumentando, né? Eu procurei lá para ver todos os sinônimos. A ideia é que estava se alastrando, ou seja, eles iam aumentando o grupo de pessoas amadas. As pessoas eram conquistadas pelo amor da igreja. Uma igreja que não vive o amor de Cristo, ela não vai crescer em número. Porque o que faz com que uma pessoa se sinta bem dentro de uma igreja, seja atraída por uma igreja, é ser amado por ela. Aliás, a psicologia diz que a maior necessidade humana é ser amado.
Nós sabemos que a maior necessidade humana é Jesus, é a salvação que está em Cristo. Mas, emocionalmente, as pessoas precisam ser amadas, mais do que qualquer outra coisa. Precisamos mais de amor do que de comida. É por isso que jovens apaixonados perdem a fome. Não sei se tem jovem apaixonado aqui para isso, não sei. Acho que não. Mas já viu que jovem apaixonado não para de estudar, não dorme direito, porque o sentimento é mais forte do que qualquer outra coisa. Aquilo toca na nossa grande necessidade de nos sentirmos amados. Então, queridos, o amor mútuo é o que faz a igreja se tornar visível a quem não é amado. Visível por quem não sente em seu coração o quanto é amado por Deus. Pessoas que têm carências em suas vidas, déficit de atenção, déficit de carinho. Então enxerga numa igreja pessoas que se amam, que são amigas, que compartilham tudo, as coisas boas e as coisas ruins, é um grupo coeso. É claro que isso vai chamar a atenção e vai se alastrar. Essa palavra aqui que o apóstolo Paulo usou de aumentando, ela tem o sentido de se alastrando. Quer dizer, a quantidade de pessoas amadas que compartilhavam desse amor ia aumentando. Então, a segunda virtude que o apóstolo Paulo aponta para aquela igreja, para uma igreja exemplar, é o amor entre os irmãos. Nunca seremos uma igreja exemplo se não nos amarmos, se não olharmos uns para os outros como família. Não é como família de domingo, irmão de domingo é muito comum, irmãos. É o que mais tem no ocidente, é irmão de domingo. Mas aquele irmão que me ama, que está orando por mim todo dia. Essa semana eu estava comentando, eu não lembro com quem estava falando, da necessidade de orarmos uns pelos outros. Quando terminou o que estava acontecendo, algum irmão chegou para mim e disse: irmão, eu oro por você todo dia, viu? Eu fiquei muito feliz com aquela declaração de amor. É uma declaração verdadeira de amor, saber que alguém ora por você. Uma outra situação, eu estava conversando com uma irmã e disse: está bem, irmã, estou orando pela irmã normalmente, todo dia, e vou incluir esse assunto. Aí passou um tempo, ela me ligou dizendo assim: irmã, fiquei muito feliz em saber que tem gente que ora por mim todo dia. Como é bom a gente se sentir amado, como é bom a gente saber que a gente faz parte da vida, do coração de outras pessoas. E a igreja nunca vai ser um exemplo se ela não for uma igreja que cultiva o amor, que trabalha o amor em nossos corações. Então, queridos, a segunda virtude de uma igreja exemplar é o amor mútuo, é nos amarmos. Jesus deixou bem claro que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo como a nós próprios. E nunca seríamos uma igreja sem o amor mútuo. E também o apóstolo Paulo continua mostrando as virtudes da igreja. E ele passa no versículo 4, ele mostra um detalhe muito interessante quando ele fala assim: tendo em vista a vossa constância. A constância da igreja é uma outra virtude importante para uma igreja que serve de exemplo. É aquela igreja que não fecha as portas porque é feriado. É a igreja que não muda o ambiente porque é a festa, não sei, a celebração. Tem culto de tudo hoje, né? Eu vi uma igreja lá que tinha culto do amigo, tinha culto do irmão, tem culto das mães, tem culto dos pais, tem culto de um monte de coisa. Irmãos, o culto é para Jesus e não tem outro motivo de culto. Não temos nenhuma outra motivação para abrirmos as portas e juntos cantarmos louvores, orarmos juntos de pé, lendo a palavra de Deus, senão a pessoa de Jesus. Nós recitamos com tanta firmeza, né? Só Jesus é digno de honra. Como dizemos isso com firmeza quando lemos em Apocalipse? Só o Cordeiro foi achado digno de honra. Então, toda honra seja de Jesus. Domingo de manhã nós sabemos o que é que tem que acontecer em nossas vidas. Então, cultuemos ao nosso Deus. Domingo à noite, logo mais à noite, nós vamos ter um outro culto. E nós sabemos o que é que devemos fazer. A igreja exemplar é uma igreja que não falha.
ela é constante em seus deveres, constante naquilo que ela deve fazer, que ela entende ser o seu propósito de existir. Então a igreja que falha, a igreja que muda de rumo, que muda de clima, que muda o culto. Nós temos aquele exemplo do bezerro de ouro no deserto, né, com o povo de Israel. O que foi que aconteceu ali, irmãos? Eles acharam que mudando a forma de culto ia melhorar a sua fé. Não é necessário interferirmos no culto que nós entendemos bíblico. Não é necessário mudar o modelo de igreja que nós reconhecemos na palavra de Deus. Porque nós temos na Bíblia o nosso padrão, a nossa regra de fé e prática. Ou seja, já temos o descritivo, o memorial descritivo da igreja é a Bíblia, não é isso? Eu descobri lá o que é memorial descritivo de uma construção, e nós temos um memorial descritivo na Bíblia. É o que devemos ser, sem acrescentar, sem suprimir, sem inventar, porque a igreja deve ser constante. Certamente o Senhor, Ele, em seu coração, Ele se alegra quando Ele sabe que aquela igreja vai agir daquela forma. Afinal, glorificar a Deus é fazer aquilo que Ele espera que façamos. A igreja que glorifica a Deus é uma igreja que cumpre o seu dever, cumpre a sua tarefa, sem inventar, sem novidades, mas faz aquilo que Deus espera que ela faça, para glorificar o seu nome. E o apóstolo Paulo estava dizendo que aquela igreja de Tessalônica era uma igreja que cumpria o seu dever, que fazia aquilo que ele esperava que ela fizesse, ele sabia que ela ia fazer. Era uma igreja que contribuía com o seu ministério, longe, distante, nem sabia onde ele estava. Era uma igreja constante, fiel, inclusive ele diz constante na fé. A fé, a parte visível da fé é justamente aquilo que nós executamos, é isso? É onde nós aplicamos o nosso trabalho, que é onde a igreja precisa ser constante. E ainda nesse mesmo versículo a gente vê que a igreja enfrentava de pé as dificuldades, as tribulações, os inimigos. Ou seja, a igreja exemplar também tinha problemas. Não é só a gente que tem problema, não é só a gente que tem inimigo. Aquela igreja tinha inimigos. Quem são os inimigos? A gente pensa em inimigo, a gente pensa no governo romano, pensa naquelas coisas. Inimigo é qualquer pessoa que atrapalhe você de vir para a igreja. Qualquer pessoa que atrapalha você na sua devoção pessoal é inimigo da igreja. Qualquer pessoa que interfere na minha convicção, na minha fé, no meu ânimo, é um inimigo da igreja. Às vezes o inimigo está dentro de casa, às vezes o inimigo é querido, é amado, mas o que não contribui com a obra de Jesus é meu inimigo, não colabora com a minha vida. Então, desde aquela época a igreja já tinha inimigos, tinha tribulações, né? A gente não tem tribulação? Tem carnaval, tem problema. Aqui em Balsas a gente tem carro de som, passa os carros aqui na frente, às vezes chega, parece que parou aqui, mas não é, porque o som é tão alto que a gente, lá de um quarteirão a outro, a gente quase não consegue falar por causa do barulho. São tribulações, são problemas, tempestade, tem mil problemas. Toda igreja tem problemas, não é só a nossa. Aquela igreja de Tessalônica era um exemplo e tinha problemas, mas eles enfrentavam o problema com fé, confiando no poder de Deus, confiando nas soluções que vêm de Deus. Então, irmãos, eu volto a dizer, dificilmente conseguiríamos ser uma igreja exemplar aos olhos do Senhor. Somos pequenos, imperfeitos, somos todos falhos. É claro que teríamos muita dificuldade em alcançar, em atingir a perfeição do ideal de igreja, mas nós podemos tentar, nós podemos escolher no exemplo de Tessalônica aquilo que nós podemos executar entre nós, sermos uma igreja de fé, que confia no poder de Deus, uma igreja de amor, onde nos amamos uns aos outros, demonstrando, fazemos questão de mostrar o quanto amamos, demonstrar o quanto os irmãos são queridos, são importantes em nossas vidas. Eles nunca vão adivinhar nossos sentimentos, a gente tem que demonstrar, é isso?
sermos uma igreja constante em nosso trabalho, em nossas contribuições denominacionais, em nosso empenho missionário, uma igreja com a qual Deus pode contar aqui em Balsas. E finalmente, irmãos, uma igreja com crentes determinados a construírem uma igreja exemplar, que é onde se concerne a cada coração. Não é o coração da igreja, é o meu coração e o seu coração. Somos nós individualmente, em nossos lares, em nossos momentos devocionais, sozinhos, em nossos quartos, que nós podemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero colaborar com a igreja para que ela seja uma igreja exemplo. Eu quero ser um crente útil numa igreja exemplar. E certamente o Senhor vai trabalhar meu coração e o seu coração, nos proporcionando as transformações, os aperfeiçoamentos que necessitamos para que o nosso trabalho possa contribuir com o crescimento da nossa igreja, no sentido de torná-la uma igreja dentro dos padrões bíblicos. Então, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações e nos capacite a sermos os crentes de uma igreja exemplar. Vamos orar, queridos? Vamos ficar de pé todos mais uma vez.